Olá pessoal, hoje é dia 1º de julho, dia em que se comemora o Canada Day, e eu vim aqui hoje para contar para vocês como é que a gente chegou aqui no Canadá, como é que a gente veio parar aqui no Canadá. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de deixar claro para vocês que esse não é o foco desse perfil. Eu estou gravando esse vídeo no IGTV porque algumas pessoas vieram sim me perguntar ou tirar algumas dúvidas com relação ao como foi o meu processo até chegar aqui para fazer o pós-doutorado. E como eu sei que é difícil achar informações desse tipo na internet, eu, pelo menos na época em que a gente estava vindo para cá, a gente não achou muita informação com relação a isso, eu decidi então compartilhar como é que foi a nossa experiência. Em segundo lugar, se você está procurando aqui nesse perfil dicas de como imigrar para o Canadá ou esse tipo de coisa, esse não é o perfil correto para você. Eu entendo que você esteja procurando, por algumas informações, mas eu não tenho condições de dar esse tipo de informações de imigração. A nossa experiência com relação a isso é mínima. Então, não é o foco aqui também essa questão de imigração para o Canadá. Se você tem interesse nisso, eu tenho alguns outros perfis que eu posso indicar para vocês, caso você queira este tipo de informação, tá certo? Bom, então, para começar a nossa história, eu vou começar no começo de 2018, em que faltava mais ou menos um ano para a minha defesa de doutorado. Então, a minha defesa de doutorado, ela estava prevista para final de fevereiro de 2019. E no começo de 2018, mais ou menos março, eu e meu marido, nós começamos a assim, pensar, a considerar, procurar uma oportunidade de passar um tempo no exterior, fazendo pesquisa. Nenhum de nós dois tivemos oportunidade de fazer um doutorado sanduíche, por exemplo. Por escolhas nossas, nós decidimos ficar no Brasil durante esse período. O meu marido também é da área da química e ele já havia defendido o doutorado dele no final de 2016. Então, ele estava basicamente ali aguardando a minha defesa de doutorado para a gente poder sair do Brasil por um tempo. Bom, então, nesse começo de 2018 foi onde a nossa saga começou. A gente viu, então, uma oportunidade de conseguir a bolsa de pós-doutorado no exterior oferecida pelo CNPq no Brasil. Então, nós começamos a estudar os editais dessas bolsas e decidimos começar a entrar em contato com professores fora do Brasil, de áreas que nos interessassem, para saber se eles tinham interesse de que a gente fosse para os laboratórios deles, ficar lá por um ano, por exemplo, trabalhando e fazendo pós-doutorado. Eu e meu marido, a gente tinha um combinado que era o seguinte: como a área que o meu marido trabalha é uma área um pouco mais restrita, ele então encontraria um professor que aceitasse ele na universidade, e aí eu iria, então, conseguiria encontrar provavelmente com maior facilidade, pela minha área ser uma área um pouco mais ampla de pesquisa, eu então iria atrás de um professor na mesma universidade para ver se ele me aceitaria como pós-doutoranda. E assim foi feito. A primeira tentativa que meu marido fez foi com um professor dos Estados Unidos. Então ele entrou em contato com esse professor, se não me engano foi com a secretária desse professor, e não houve resposta. Dessa forma, então, ele partiu para uma outra tentativa, dessa vez no Canadá. Então, a gente não estava assim... Eu posso dizer que a gente não escolheu a dedo a cidade, né? A gente escolheu por ter a ver com a universidade ou com a pesquisa que a gente tinha interesse de desenvolver. Então, ele entrou em contato com esse professor aqui da Universidade de Ottawa, e esse professor prontamente respondeu, dizendo que aceitava sim recebê-lo como pós-doutorando aqui em Ottawa. Dessa forma, eu conversei com o meu orientador da época, meu orientador de doutorado, e falei: olha, estamos pensando em tentar o pós-doutorado no exterior, em Ottawa, no Canadá. Você tem alguém que você conhece lá, algum professor que você conhece, que eu poderia entrar em contato? E ele conhecia, sim, um professor daqui, não era super amigo, mas havia conhecido em um congresso, e dessa forma, então, eu mandei um e-mail para esse professor.
explicando que eu tinha interesse na área de pesquisa dele, falando um pouco do que eu já tinha feito, do que eu estava fazendo no meu doutorado, e que eu tinha a oportunidade de aplicar para uma bolsa do Brasil, que me concederia 1 ano para ficar no laboratório dele fazendo pesquisa. Esse primeiro e-mail que eu mandei, eu não tive resposta, e então eu falei com o meu orientador de doutorado e falei, olha, o professor não me respondeu. Você acha que eu mando um outro e-mail? O que eu faço? E aí ele disse, eu vou mandar um e-mail para ele então, com cópia para você, e às vezes ele me responde. E assim foi feito, e dessa vez ele respondeu, quando o meu professor mandou o e-mail para ele. Pode ter sido apenas uma coincidência, né, de que o meu professor da época, o meu orientador, mandou o e-mail para ele e assim ele me respondeu, mas eu descobri depois, chegando aqui, que é mais ou menos uma tática que esse professor, que esse supervisor meu, na verdade, usa, né? Geralmente, ele não responde de primeira uma pessoa, porque ele quer saber se aquela pessoa realmente está interessada em trabalhar com ele e se ela vai mandar mais um e-mail ou mais 2 e-mails para ele, e que não é uma pessoa que saiu mandando e-mail para 1 milhão de professores e o primeiro que responder vai ter, essa pessoa vai querer fazer o trabalho com ele. Bom, mas eu não sabia disso na época, né? Então, assim que ele respondeu, nós começamos então a trabalhar no projeto, porque esse tipo de bolsa, ele requer que você escreva um projeto, que o seu futuro supervisor então esteja de acordo e que você vá desenvolver esse projeto na universidade do exterior. Para isso, o meu supervisor solicitou que a gente fizesse uma entrevista por Skype. Então, nessa hora aí entrou a questão do inglês. Eu não tenho, até o momento, eu não tenho nenhum teste de proficiência para dizer para vocês qual é exatamente o meu nível de inglês no TOEFL ou no IELTS ou o que quer que seja. Mas tive a oportunidade de fazer curso de inglês no Brasil por muito tempo. Minha mãe é professora de inglês e eu sempre convivi muito dentro do inglês ali, música em inglês o tempo todo, filme em inglês o tempo todo, então, e já também escrevia bastante em inglês, então isso com certeza ajudou, né? Então eu tive que fazer essa entrevista por Skype com ele, mas não era uma entrevista em que ele queria saber o meu nível de inglês, na verdade, né? Ele queria discutir comigo o que eu tava a fim de vir fazer, onde que eu me encaixaria no laboratório dele, e aí ele me falou coisas que eu poderia colocar como temas do projeto, e assim a gente foi escrevendo o projeto junto. Fizemos essa primeira reunião, e eu escrevia um rascunho, mandava para ele, ele lia, mandava as correções, e assim foi, vai e volta, até eu ter a versão final do projeto. Isso, gente, de fazer entrevista por Skype vai depender da pessoa. O supervisor do meu marido, por exemplo, ele não quis, hora nenhuma, conversar por Skype com ele. Eles já começaram a trocar ideia por e-mail e assim foi feita a escrita do projeto. Então vai depender de cada pessoa. O problema do CNPq nesse caso, nessa chamada nossa, e eu acho que deve estar assim até hoje, é que você tem que escrever o projeto em inglês. No nosso caso foi em inglês, porque a língua aqui do Canadá, né, se não é inglês é francês. E o sistema todo do CNPq é em português, você submete o projeto em português. Então, a gente teve que escrever tudo em inglês bonitinho e aí depois, na hora de submeter para o CNPq, passar tudo para o português, o que deu um trabalhozinho extra, sim. Então, isso, a gente submeteu esses projetos no final de maio de 2018. E isso para uma bolsa que começaria, por exemplo, se não me engano, em janeiro de 2019. Então, vocês já vejam aí a antecedência com que você tem que se planejar, caso você queira tentar alguma coisa fora do Brasil. Bom, nesse meio tempo, surgiu, enquanto a gente ainda não tinha uma resposta dessa bolsa, surgiu uma oportunidade de uma outra bolsa de pós-doutorado, só que dessa vez para o Brasil. Então, como eu não tinha uma resposta ainda dessa bolsa aqui no Canadá, e eu não tinha nada em vista para quando eu terminasse o doutorado, eu decidi aplicar para essa bolsa de pós-doutorado no Brasil, com um orientador na física da UFMG. O meu marido, então, nesse mesmo edital, ele aplicou para uma bolsa, novamente, com o mesmo supervisor, o mesmo projeto,
mas para o pós-doutorado fora do Brasil. Isso era agosto de 2018. Enquanto a gente estava aí esperando e vendo outras oportunidades, em setembro de 2018 tivemos a resposta negativa da primeira bolsa que a gente tentou aqui no Canadá. Então, tanto eu quanto meu marido não conseguimos da primeira tentativa que a gente fez. Mas aí surgiu um outro programa que a gente viu na internet, que era um programa de pós-doutorado na Espanha. Então, esse programa é um pouco diferente, é um programa do governo da Espanha, em que você mais ou menos cadastra o seu currículo lá, submete o seu currículo na página, coloca a sua área de interesse dentre as áreas que eles disponibilizam lá, qual é a área que você teria interesse em trabalhar. Você precisa também colocar nomes de duas pessoas como referência, para que elas escrevam cartas de referência para você. Então, aí também você vai precisar, provavelmente, do seu supervisor de doutorado e de algum outro supervisor, outra pessoa que tenha trabalhado com você e que possa fazer uma boa carta de referência para você. E aí, então, a gente submeteu essa chamada da Espanha, né? Mas já mais ou menos com não muita esperança, porque a gente sabe que a concorrência dessas bolsas, todas, né, gente? Todas as bolsas são bem concorridas. E na Europa eu acho que é um pouco mais ainda. Então a gente submeteu, mas sem ter muita esperança de que daria certo. Depois disso também o meu marido, ele aplicou para uma bolsa, uma chamada na Alemanha. Então para essa bolsa, somente ele era elegível pelas condições que tinha lá no edital. Então aí foi a mesma coisa do CNPq, mas dessa vez era uma bolsa da CAPES. Aí ele teve que arrumar um orientador. Foi trabalhoso arrumar um potencial supervisor lá na Alemanha. Várias pessoas, ele mandou e-mail para vários professores que não responderam. Uma professora respondeu, mas ela demorava, 2 semanas a responder cada e-mail. Então, isso foi dando um desespero na gente de que ele iria perder o prazo. No final, deu tudo certo, ele teve que escrever um outro projeto com essa professora, ela aprovou e tal. Ela também não quis nenhuma entrevista com ele, não pediu para fazer entrevista por Skype, nem nada. E aí, esse projeto foi submetido no final de 2018. Então, para vocês verem que a gente começou a pensar sobre isso e começou a correr atrás em março, mais ou menos, de 2018. E o ano terminou e a gente não tinha nada definido ainda. Bom, passamos o ano, então, 2019. Logo no começo do ano, a gente já teve uma resposta negativa do processo que a gente tentou na Espanha. A primeira etapa a gente já foi eliminado. Eles falam que a gente não tinha os pré-requisitos que eles estavam procurando e, enfim, acontece, bola pra frente. Daí, no final de janeiro, bem no finalzinho mesmo, a gente recebeu a notícia de que a minha bolsa de pós-doutorado no Brasil tinha sido concedida e a bolsa de pós-doutorado no exterior do meu marido aqui no Canadá também tinha sido concedida. Foi assim uma coisa que realmente a gente não esperava, que essa bolsa dele do exterior fosse ser aprovada, mas por algum motivo, Deus, eu não sei, foi aprovada. Então a gente tomou a seguinte decisão: de que a gente iria vir para o Canadá, para Ottawa, finalzinho de julho de 2019, para que ele começasse, então, a trabalhar e para que a bolsa se iniciasse dia 1º de agosto de 2019. E eu conversei com o supervisor que eu tinha submetido a proposta de pós-doutorado no Brasil, mostrei a situação para ele e falei: olha, se você não se importar, eu gostaria de ficar com essa bolsa de pós-doutorado aqui no Brasil entre março e julho de 2019. E assim que eu encerrar o mês de julho, eu vou cancelar a bolsa porque eu vou para o Canadá. Ele falou que não teria nenhum problema com relação a isso e assim eu fiz. Então, entre março e julho de 2019, eu fui bolsista de pós-doutorado no Departamento de Física da UFMG. E esses meses aí, entre fevereiro e agosto, entre fevereiro e até a gente vir pra cá, foram meses muito, muito corridos e de muita coisa pra resolver, muita burocracia pra resolver. Além disso, como o meu marido tinha conseguido a bolsa aqui no Canadá,
eu pensei, bom, eu vou com ele, então eu vou avisar ao professor, aquele professor que eu tentei uma primeira bolsa, né? Eu vou avisar pra ele que eu vou, porque o meu marido está indo, então eu vou com ele, e que caso ele tenha alguma oportunidade pra mim lá, eu aceitaria de braços abertos, e até se fosse pra trabalhar voluntariamente, gente, até se fosse pra trabalhar sem receber nada, eu viria pela experiência, tá? É claro que a gente teve que fazer uma conta pra saber se somente a bolsa do meu marido seria suficiente pra nos manter aqui, e a gente resolveu arcar com esse risco. Para minha surpresa, o meu supervisor disse que eu poderia vir, que ele tinha um dinheiro, sim, de um projeto relacionado à minha área de pesquisa aqui, e que ele, então, poderia me pagar uma bolsa por um ano. Então, foi assim, eu não sei se é coincidência, se é destino, o que é, mas estava tudo ali dando certo para nossa vinda para Ottawa. Se alguém tiver curiosidade, a resposta da Alemanha, do meu marido, foi negativa, mas a gente já estava decidido mesmo, a gente já tinha até entrado com a documentação para pedir o visto, então nem importava mais. Eu acho que mesmo se a Alemanha falasse pode vir, talvez a gente teria optado por continuar com a nossa ideia de vir para o Canadá. E aí, gente, essa hora de entrar com os papéis e pedir visto foi uma época um pouco confusa, porque a gente não entendia muito bem como é que era o processo para você vir para o Canadá como um pós-doutorando. Porque no Brasil, a gente não tem status de estudante, mas também não tem status de trabalhador. O pós-doutorado é uma coisa que você não sabe definir. Se você é estudante, você é um bolsista de pós-doutorado, mas é isso, basicamente. Você não tem direito trabalhista, você também não é estudante, enfim, você não tem um número de matrícula. Então isso deixava a gente muito na dúvida sobre qual tipo de visto que nós vamos pedir. Vai ser um visto de estudo? Vai ser um visto de trabalho? Como é que vai ser? Nessa dúvida, a gente decidiu contratar uma empresa de São Paulo para nos ajudar com essa papelada do visto. Eu vou dizer que, no fim das contas, compensou, porque algumas das preocupações a gente não teve, porque eles arrumaram pra gente, mas se a gente for analisar assim friamente, eles também não sabiam nos falar que tipo de visto que a gente precisaria pedir. Eles também atrasaram várias coisas, então isso foi dando uma agonia na gente, de que não ia dar tempo, de que a gente não ia conseguir chegar aqui a tempo, de que o visto não ia sair a tempo e que a gente iria precisar adiar a nossa vinda, o que poderia então prejudicar essa questão da bolsa, da implementação da bolsa. Enfim, foram dias de muita tensão, além de outras burocracias que a gente tinha que resolver no Brasil. Nessa questão, então, eu gostaria de dar uma dica aqui, né, um aprendizado que a gente teve, que eu não sabia, eu não sei se eu não procurei direito realmente, se me faltou a iniciativa para procurar, mas no Canadá, eu não sei como é que funciona em outros países fora o Brasil e o Canadá, mas aqui o pós-doutorado, ele tem o status de emprego. Então, tanto eu como o meu marido, nós somos hoje considerados empregados da universidade. No meu caso, eu sou uma empregada eu recebo dinheiro da universidade, porque o projeto do meu professor está vinculado à universidade, e o meu marido é como se fosse um empregado, mas que não é pago pela universidade, porque a bolsa dele é do Brasil. Então, com isso, a gente descobriu depois, mais tarde, que nós precisávamos pedir um visto de trabalho, o Work Permit. Para esse visto de trabalho, a gente precisava de um código que se chama, em português, LMIA, ou LMIA, que é um código que o seu empregador te manda para que você possa, então, pedir o seu visto de trabalho. Então, a gente veio com esse visto de trabalho. É como se a gente tivesse uma oferta de trabalho aqui. Nós tínhamos esse número LMIA e ele foi assim que a gente deu entrada no processo do visto de Work Permit, tá? Então, a gente teve que passar, por mais que a gente tivesse a oferta de trabalho, nós tivemos que passar por todos os processos de exames médicos,
fizemos biometria, tivemos que ir em São Paulo fazer biometria, na época a gente morava em Belo Horizonte. Então, assim, são gastos que você tem antes mesmo de vir, de pisar aqui, né? Essa questão de imigração, gente, eu conheço pessoas que vieram do Brasil para o Canadá com o status de residente permanente, né, o famoso PR, e eles estão aqui fazendo pós-doutorado. Então, muitas vezes essa pessoa já tem o inglês e tem uma nota de inglês, já tem uma prova de inglês feita, que comprove a nota que é necessária, e por ter as titulações necessárias, consegue esse status de residente permanente ainda estando no Brasil e vem aqui fazer o pós-doutorado. Tem outras pessoas que vêm para cá para fazer o pós-doutorado, justamente para ter o tempo de trabalho no Canadá, já que o pós-doutorado é considerado um trabalho, e aí depois aplicam para a residência permanente. Então, como eu já falei no começo, não é o foco desse perfil, e é uma coisa que eu não me sinto a pessoa mais correta para compartilhar qualquer tipo de conselho desse tipo com vocês, justamente porque não é o meu trabalho, né? Eu não sou consultora de imigração, e no momento realmente a gente não tem tempo de olhar passo a passo processos de migração, enfim. Então, realmente, mais uma vez, não é o nosso foco aqui. O meu foco com esse vídeo foi passar um pouco da experiência, de quanto tempo de antecedência a gente precisou se preparar e procurar várias oportunidades para estar aqui hoje. Não foi uma coisa que caiu do céu, dá muito trabalho, gente, muito trabalho escrever projeto. Muito trabalho você mandar e-mail para professores que você não conhece, de culturas que você não conhece, e não saber direito assim o que esperar da pessoa. Alguns respondem falando que infelizmente não tem oportunidade, alguns nem te respondem. Então é um período que você fica um pouco perdido mesmo, sem saber se você está fazendo a coisa certa. Então eu só queria mesmo com esse vídeo compartilhar essa trajetória, né, até chegar aqui, esse passo a passo, né, essa linha do tempo de como foi pra gente, no nosso caso, e vai variar para cada pessoa, vai variar para cada área. A nossa área é a química. Eu não sei falar para vocês como é para uma pessoa que vem fazer o pós-doutorado em psicologia ou pós-doutorado em história da arte. Não sei, são áreas completamente diferentes. Mas eu espero que tenha sanado aí a curiosidade e a dúvida de quem tem alguma dúvida desse tipo. E se você conhece alguém que esteja procurando por uma oportunidade, né, e precise aí de algumas dicas desse tipo, pode compartilhar esse vídeo. Outra coisa, antes de finalizar, é que eu não tenho propriedade aqui para falar sobre mestrado e doutorado aqui no Canadá, justamente porque meu mestrado e meu doutorado foram no Brasil. Mas se você tem dúvidas com relação a esse processo e está pensando em fazer um mestrado ou um doutorado todo fora do Brasil, principalmente aqui no Canadá, me conta aqui embaixo que eu estou pensando em preparar um material sobre isso com pessoas que têm experiência, que estão vivenciando essa fase da vida agora, tá certo? Então, muito obrigada a você que acompanhou até aqui. Espero que tenha esclarecido as dúvidas de quem me perguntou. E qualquer coisa, é claro, pode me mandar mensagem que eu estou sempre disposta a ajudar vocês, no que eu souber responder, tá bom? Um abraço e até a próxima!